Sofia, boa tarde. Muito obrigado Boa por teres tarde. vindo falar um pouco sobre a tua obra, ainda por cima que vieste do Porto. Mas é um prazer imenso receber-te Obrigada. aqui uma das questões que eu te queria pôr tem a ver com a obra propriamente dita. Ou seja, esta obra já existiu com uma outra configuração, digamos que formalmente é muito semelhante, mas há aqui um detalhe na obra que tem a ver com a construção volumétrica dos livros, que neste caso, já falaremos disso um pouco a seguir, tem uma tipologia de livros que tem a ver com esta instituição, mas isso já teve uma primeira fase e uma outra forma de como tu concebeste a obra, com que tipo de livros. Gostava de ouvir um pouco sobre isso. A primeira vez que eu montei esta obra foi para uma exposição numa galeria que me representava, e eu tenho muitos livros, uma coleção de livros muito grande, parte dela conseguida através de uma situação um pouco invulgar que foi. Existia em Matosinhos uma casa de um familiar de um amigo da minha mãe que diziam que estava assombrada, uma casa daquelas casas antigas, que estava desabitada há muito tempo, então tomei conhecimento que no último piso existia uma biblioteca particular. Então consegui as chaves, eu devia ter, sei lá, era miúda, tinha 16 anos, por aí. E fui buscar os livros. Então, depois perdi imensa para ler os livros, a consultá-los e ver que eram livros com muitas dedicatórias, eram livros muito específicos, que tinham a ver, a maior parte dos livros eram do século XIX, e alguns tinham já, algumas mais antigos, isso, alguns do século XVII, mas a temática era específica. Não havia clássicos, foi uma coisa que eu achei estranha, mas no fundo representavam os interesses de uma pessoa do século XIX, de um certo tipo de pessoa do século XIX, que era grandes eventos científicos, cartografia, muita cartografia. Uma biblioteca científica, de certa forma. Não só romances históricos, alguns, mas estava direcionada para um tipo de gosto que tinha a ver com etnografia, relacionada com essa questão da cartografia, porque no século XIX foi quando se começou a cartografar a sério grandes partes do território. Muito Júlio Verne, muito, ou seja, ficção relacionada com essas questões das grandes invenções tecnológicas. E eu pus-me a imaginar que tipo de pessoa seria, porque uma biblioteca particular reflete, é uma espécie de autorretrato. Sim, claro. Pronto, então é essa noção de uma biblioteca como um autorretrato, neste caso, neste contexto, é uma espécie de autorretrato de uma instituição. Sim. Então, é interessante passar desse universo individual para um universo sim, coletivo. é possível, essas coisas são possíveis, já... sim. Então, depois, como surgiu esta oportunidade de montar essa peça, achei que era pertinente usar esses livros, são centenas e centenas de livros. Livros que tu mantens? Que eu mantenho, sim. Alguns já me apercebi que são raros, uns não estão em boas condições. Por exemplo, a primeira exploração austríaca à Antártida e coisas assim. Extraordinário mesmo. Então achei que uma acumulação de livros, e é uma imagem que nós todos temos muito presente, mesmo neste momento em que os livros estão a tornar-se objetos obsoletos, não é? Espero que não estejam, mas aparentemente a coisa pode caminhar para aí. Sim, e como as pessoas que têm muitos livros acabam por acumulá-los desta forma, uns em cima dos outros. Pronto, que cria uma noção de tempo, esta acumulação, que parece um corte estratigráfico, em que as coisas estão mais antigas, neste caso não foi essa a opção, mas as coisas mais antigas estão em baixo e as mais recentes vão subindo e fazem pressão umas sobre as outras, em parte como uma paisagem, não é? As paisagens também funcionam assim. O peso das coisas vai-se acumulando
Pois, uma estratificação por estratos. Sim, e um corte estratigráfico é uma imagem de tempo. Claro. E os livros também são uma imagem de tempo, porque os livros, como um objeto em si, também são tempo. Uma boa biblioteca de muitos anos são um retrato de épocas, de uma época ou de épocas, não é? Exatamente. Os livros contêm em si uma noção de tempo muito forte, a vários níveis. Não é? O tempo em que foram escritos, o tempo que demoram a ler, o tempo que demoraram a ser escritos. Pronto. E refletem o tempo em que foram concebidos. Bom, isso é a parte que tem a ver com os livros que tu pensas para a obra, mas a obra não é composta só pelos livros, não é? Não. Pronto, e aliás, os livros são dispostos de uma certa forma na construção da escultura, em que aquilo que jorra cá para fora... Sim. Bem, o ouro e os livros sempre estiveram interligados de várias formas. Entre elas, bem, os livros e o ouro, ambos esperam a eternidade. Não é? O livro ambiciona a eternidade, mas nem sempre acontece, como nós sabemos. O ouro em si é um material eterno, é por isso que o valor simbólico dele é o que é. Ao mesmo tempo, esse ouro, tu vais representá-lo usando materiais que são um pouco o vocabulário dos matérias e materiais que tu usas, não é? Que são, Sim. Neste caso, porque este material interage com a luz da mesma forma que os mosaicos bizantinos interagem com a luz. Eu sei que isto não é ouro verdadeiro, não é? Mas representa o ouro verdadeiro, não importa. E são símbolos de um valor que se atribui ao conhecimento que quanto a mim já não existe. Mesmo o próprio ouro já não tem o valor simbólico que tinha noutros tempos. Por isso, para mim, esta peça, qualquer construção... coisa que vem para o espaço. Vem para o espaço, qualquer coisa como se cada ponto destes que está aqui que brilha fosse quase cada um de nós que tivesse uma relação com este, com este objeto escultórico, não é? Sim, porque há aqui alguma alquimia envolvida, não é? Porque a forma como nós interpretamos uns símbolos que estão numa página e os transformamos em imagens é alguma coisa mágica, não é? Sim. Portanto, é nesses dois pontos que a questão da eternidade e a questão da forma como nós interpretamos um texto e criamos imagens que são nossas, não é? Mas em cooperação com o autor. Uma questão de uma lógica que tem a ver com o tempo, não é? Com o tempo. Não é só a imagem, a interpretação. Pode resultar uma imagem ou pode resultar outro texto também, não é? Sim. No caso da imagem aplica-se mais, mas também essa perenidade que a partir do livro, quando é impresso, a partir de ficará, porque a biblioteca será, digamos que, institucionalmente um lugar para os guardar e preservar. Sim, só que alguns é que são preservados e só o tempo em que estamos, o presente é que determina se um livro vai ser ou não preservado. Miraculosamente temos textos com 6.000 anos, não é? Claro, sim. Mas muitos deles desaparecem e nunca mais vão. Alguns deles são redescobertos também de uma forma miraculosa, diria. Mas sim, essa relação entre o texto e depois sempre a arrogância dos escritores em relação àquilo que escrevem, né? Por exemplo, os poetas clássicos, por exemplo, que afirmavam assim que uma palavra escrita durará muito mais do que qualquer artefacto, no fundo. Uns tiveram sorte, outros não, por isso. Há mais alguma outra obra, digamos que não será no âmbito de uma série, mas tu tenhas concebido como esta, ou porque esta peça acaba por transitar de outra peça também, não é? Sim, há algumas intervenções que fiz em alguns livros antigos que tive acesso. Os livros comprei em alfarrabistas. Bem, o trabalho em geral tem a ver com a questão do tempo. Sim. Não de uma forma tão explícita como esta peça, porque não costumo usar elementos que não são criados por mim, neste caso.
eram os meus livros, neste caso não são, claro. Então agora podemos precisamente, neste caso, passar para este caso. Sim. Quando houve a ideia, a vontade e o interesse de adquirir a peça, tinha precisamente a ver com essa questão do tempo, mas a questão da memória, no caso a memória individual, que tu acabaste de notar, aqui a memória digamos que a memória não só da instituição dos livros que usa, que são livros da área do direito, que está na Sociedade de Advogados, na Sociedade de Advogados como espaço de cultura, onde esta obra e todas as outras que provavelmente vão aparecer, outras obras aqui na sala de exposições, mas a memória também de quem produziu todos esses textos, que são textos teóricos, são textos canónicos, são muitos, serão lei, penso eu. E como é que tu te confrontaste com a proposta? Esta proposta tem duas partes. É o interesse pela aquisição desta tua obra, que já existiam outras obras na coleção, mas esta obra com esse programa, ou esse pressuposto específico de usar os livros existentes e que tiveram uma longa colaboração de uma série de pessoas daqui, de advogados e outras que recolheram livros para tu depois trabalhar. E como é que isso, como é que foi? A obra já está aqui, tu estás aqui, portanto, a coisa, digamos que por um lado está consumada, mas por outro é interessante saber como é que foi, como é que terá sido a tua reação frente a um imaginário individual, mas que passou para ti, que se mantém contigo, não é? E essa memória, e esta que era, digamos, uma memória exterior, exógena, que tu irias trabalhar. Bem, à partida eu sabia que eram livros obsoletos, isso interessa-me desde já, porque... Também há catálogos das exposições da Fundação pela mas isso tem a ver com a parte de ser uma espécie de retrato de uma instituição, porque a instituição tem esse aspecto, tem uma coleção de arte, edita livros, é um retrato de uma instituição. Mas também e muitos desses livros, já que foram cedidos, eram livros que já não estavam a ser usados. Sim. Livros porque a lei não é uma coisa maleável e altera-se conforme a sociedade necessita que a lei também... A lei acompanha uma sociedade, portanto... A sociedade vai transformando e obrigando. Vai obrigando, é maleável, é uma coisa que está em permanente transformação, porque tem que estar em consonância com aquilo que as pessoas precisam. E depois também tem esse lado que pune, que pronto, mas isso... então... a justiça é cega, não é? Sim. Mas também tem a ver com a questão do tempo, porque em parte usamos ainda parte da nossa lei, é uma lei que tem o tronco de onde ela ramifica, é a lei romana. Não é? A gente sabe isso desde crianças, que a lei romana, que tem 2000 anos, talvez, é a base da lei que temos. Portanto, a lei é uma coisa... Os primeiros escritos que se conhecem são escritos de leis. Tem a ver com essa relação com o tempo. Não é que seja, de um ponto de vista, até os mandamentos, que são mandamentos. Não é? Sim. Tendem a ordenar a vida. Ordenar a vida das pessoas. São leis, regras de conduta e o não cumprimento dessas regras, as consequências que isso traz. As primeiras civilizações usaram a escrita para dar conhecimento das leis. Portanto, essa questão do tempo existe na lei, é uma coisa que as leis do passado... Sim, as várias edições, há aqui inclusive várias edições do Código Civil, que creio que haverá algumas e outras. Não é a minha especialidade, não é? Portanto, agora tu sabes mais, porque tiveste os livros não tive muito tempo para observar, mas ocasionalmente via-se, por exemplo, a história geral da civilização. Há muitos livros que têm a ver com este contexto mais geral desta peça. Depois há outros
que imagino que estejam obsoletos, como alguns escritos por Marcelo Caetano, que existem. Sim, há todo aqui um correlato histórico que tem a ver também com o tempo político, com as transformações políticas portuguesas e europeias também, porque há livros que são leis europeias, que são o contexto em que nós nos inserimos a partir de 86, sim, o contexto que nós temos. Portanto, é representativo a utilização destes. Eu não achei que fazia sentido, por causa de recontextualizar esta obra aqui, por causa dessa questão que eu referi da maleabilidade das leis, do facto dos livros já serem obsoletos, a maioria deles, pelo menos, e a relação que tem com o tempo, precisamente por isso, porque a passagem do tempo. As leis estão constantemente em mutação. Eu vou pôr o seguinte cenário: esta obra há de voltar a ser exposta, não só aqui na galeria. Voltar a ser exposta, esta obra naturalmente tem que ser desmontada e voltará a ser montada por ti. Montá-la-ias da mesma forma, da mesma maneira? Eu acho que não ia conseguir, porque a montagem da peça é bastante intuitiva. A técnica de montagem, com esta sedimentação que falei há pouco, não é? De forma a ficar estável, mas eu duvido que conseguiria montá-la da mesma maneira. A peça, eu não consigo, pelo menos. Eu não quero. Tem sempre uma peça que se vai transformando. Sim, consoante... nunca é igual a peça, eu também não desejaria que assim fosse. Vamos mudá-la para o mês que vem, para termos uma outra. Sim, não tinha um plano de montagem da peça, por isso, assim que comecei a trabalhar. Isso nós sabíamos que isso fazia parte. Sim, do meu método de trabalho, que não é bem um método, é assim. É um método. É um método. Necessariamente será sempre diferente. Há aqui uma construção, a construção da escultura é uma construção por empilhamento. Estava-me a lembrar, há outros artistas que há uma coleção também, uma coleção corporate, como esta do CPLMJ, em Madrid, que tem uma peça antiga talvez dos anos 90, do Tony Craig, que se vê dentro desse edifício, no fundo da escada, e que é um empilhamento, mas não de vidro, ou seja, formalmente é um empilhamento de materiais que estiveram ao longo do tempo ligados à forma como o edifício foi sendo mantido, recuperado. Anteriormente, e esses materiais terão ficado também no armazém, há uma coisa disso, há uma história próxima disso, portanto não são livros, ou seja, essa sedimentação, essa estratificação leva-nos outra vez a confrontar, é pensar, é confrontar-nos com a questão do tempo. Lembro-me das primeiras obras do G.P. de Croft, dos empilhamentos em pedra, e essa prática na escultura da superposição ou justaposição de elementos ou seja, também na história da arte tem uma filiação, filiação e uma ramificação, peço desculpa, que me parece interessante. E quando vi esta tua obra, e vimos esta tua obra, até do trabalho que eu conheço, aliás, nós trabalhámos pela primeira vez há muitos anos no Anticiparte em 2005, ou uma coisa desse género, quando aliás tomei contacto pela primeira vez com o teu trabalho. E daí para cá tenho acompanhado algum outro trabalho e há peças que se aproximam deste tipo de obra, mas não há assim tantas quanto, portanto, esse acaso também já foi há bastante mais anos, não é? Dos livros que tu tomaste posse, não é? Que acabaste de ficar com eles, senão provavelmente perdiam-se, não é? Perdiam-se, sim. Assombrados ou não. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas acabam por ter, ou seja, num determinado momento faz sentido que tu uses este tipo de materiais, chamemos-lhe assim, entre aspas, para construir uma das tuas obras de arte, um dos teus objetos artísticos. Sim. Eu só porque fiquei mesmo fascinada, com esses livros que encontrei, porque eram de certa forma assombrados, de certa forma, porque tinham muitas dedicatórias.
Tinham bocados de cabelo guardados, as pessoas guardavam pedaços de cabelo, portanto, para mim isso foi mais fascinante porque também hoje ninguém faz isso, ninguém guarda, acho eu, que não é assim, a interação com os livros não é assim já. Pessoas raramente, a maioria delas, não tira notas como está a ler um livro, não sei que esteja a estudar, ou assim. As coisas, as dedicatórias, não se guarda um bocadinho de cabelo, uma coisa completamente vitoriana, não é verdade? Cabelo. Portanto, há livros que têm sim. Sim, portanto, estavas a dizer que assombrados ou não, eu, de certa maneira, acho que os livros esses livros, alguns estão assombrados, porque eu muitas vezes perco tempo a imaginar quem seria a pessoa. Claro. Depois, a forma que estavas a falar do empilhamento, como a questão dos livros serem obsoletos, para mim, eu sou um bocado pessimista nisso, acho que os livros vão morrer no futuro próximo, eu acho. Eu penso que não, mas eu sou um bocadinho pessimista, acho que as pessoas vão continuar a ler. Ao espero que não. Sim, mas eu vejo pelas muitas... Mas é uma perspectiva que esta obra também pode pôr, que é realmente esse confronto com o facto de existirem os livros em formato digital e sim, exatamente. Digital Eu sei que as bibliotecas e as livrarias um dia irão desaparecer. As livrarias vão perecendo, isso é um facto. O objeto livro está em risco, está num momento transitório também da história, sim. diria. E pronto, no fundo, este tipo de solução de pilhamento também faz lembrar um bocadinho uma pira funerária, pronto, pelo menos para mim faz-me lembrar um bocadinho. Lembrar a pilha funerária lembraria um dos momentos trágicos do século XX. Exatamente. Não só os nazis, isso aconteceu de uma forma trágica, terrível. Sim. Quando alguém pretende queimar um livro, provavelmente subsistiram, eu não sei detalhes, subsistiram da edição outros, mas só esse ato pelas pessoas mais... Há uns livros aqui que não vamos ver, há uns que vemos alguns, não vemos outros, não vemos algumas lombadas e não vemos todos aqueles que estão no interior desta pilha. Não. Muito bem, portanto esta peça levanta, tem várias leituras, inclusive, não é? Quase que regurgitar como se fosse um ser vivo para fora, não é? Porque até que sai este ouro, que sai aqui para o chão, para o terreno secular, onde nós estamos, não é? Da vida e da morte, que é onde nós estamos, nesta construção. Portanto, acho que é uma mais-valia muito grande termos ido esta possibilidade de termos esta peça aqui contigo. Muito bem, Sofia, muito obrigado. Nada, foi um prazer.